Um dia desses eu estava pensando a respeito da felicidade. Muitas pessoas confundem felicidade com euforia. Você tem que estar sempre alegre, sempre feliz, sempre sorrindo. Mas eu vejo que felicidade está muito além disso, sabe? Quantas pessoas nós vemos por aí que tem problemas de depressão e você nem sabe que a pessoa tem problema com depressão? É mesmo? Ou problema com angústia, ansiedade. A gente vive num mundo muito louco, onde se exige que as pessoas elas sempre vivam em uma alta performance, sempre vivam com a disposição lá em cima, enfim, que sempre aparentem ser joviais, bem dispostos, sempre alegres, que não tem nenhum tipo de fragilidade ou problema. Essa é a questão. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem algumas decepções, angústias, expectativas, frustrações, enfim. Somos seres humanos. A matéria do qual nós somos feitos é um pouco do céu, da essência de Deus, mas também um pouco da terra também, barro. Muitas pessoas dizem que a felicidade é o dinheiro, né? Outras pessoas dizem que a felicidade é o amor de uma pessoa. Muitas pessoas dizem que felicidade se resume a bens materiais. Enfim, várias pessoas têm vários conceitos de felicidade. Então, antes que você pense que aqui que eu vou dar um conceito total de felicidade, eu já vou dizer uma coisa para você, que felicidade plena não existe. Pelo menos nesse mundo não. Aqui nessa terra, a plenitude, o auge da felicidade a gente não vai encontrar aqui. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que existe a sensação nesse mundo de contentamento. Eclesiastes capítulo 3 fala que Deus ele pôs eternidade no coração do homem. Então, o que é essa eternidade no coração do homem? Aí sim, vamos para o Éden. Deus ele criou um ser humano perfeito, onde esse ser humano constantemente se relacionava com Deus o tempo todo, e todos os dias, na viração do dia, finalzinho da tarde, Deus vinha visitar o homem e conversar, certo? Quando veio o pecado, esse relacionamento foi quebrado, e aí o homem, ele, para tentar preencher esse vazio, ele vai procurar uma infinidade de coisas para que ele possa sentir-se pleno, né? Colocar, como diria no romance Pais e Filhos de Ivan Turgenev, qualquer coisa na mala da existência e acabou, e é vazio. Só que essa qualquer coisa nunca vai preencher o coração do homem como Deus consegue preencher. E aí o homem ele se torna cada vez mais insaciável, buscando uma coisa ou outra para tentar colocar na sua existência, no seu coração, alguma coisa que complete a sua existência, ou que dê sentido à sua existência. Como é que eu posso dizer? O João Calvino ele chamava isso de sensus divinatis, né? Ou alguns movimentos chamam isso de saudade do céu. Mas você percebe que existe essa sensação, esse desejo do coração do homem de se reencontrar com algo que seja divino ou superior a ele, de manter essa ponte. O que isso tem a ver com a felicidade? Isso tem a ver exatamente com a noção de plenitude, né? Com a noção de contentamento, né? De satisfação. Você tem a felicidade momentânea, por exemplo, quando você está com muita fome, você se alimenta, enche o bucho de comida, né? E aí, aquela sensação de saciedade, estou satisfeito. Mas tem aquela felicidade plena, né?
Só que essa felicidade, essa plenitude da felicidade a gente só encontra em Deus. Quer ver uma coisa? Nós percebemos hoje no mundo capitalista que nós vivemos que as pessoas elas colocam o coração delas em coisas vãs e passageiras. O exemplo que eu acabei de dar foi a comida, mas tem outras coisas. Como eu falei no começo desse vídeo, dinheiro, o amor de uma mulher ou de um homem, caso você seja menina, enfim. Mas são coisas que passam, né? O autor de Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, né? É correr atrás do vento. Enfim, as coisas desse mundo passam, mas as pessoas elas põem o coração delas, a razão de um contentamento dela numa coisa que vai passar, que vai acabar. E aí, quando alcançar aquilo, vai querer uma outra coisa. Então, Jesus ele faz um alerta para nós, né? Em Mateus capítulo 6, ele fala o seguinte, que para a gente não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem consumir, mas ajuntar tesouros para o céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem consumir. Ou seja, Jesus ele está nos alertando exatamente para a gente não colocar o nosso coração, a razão da nossa existência, nas coisas que são terrenas, porque as coisas que são terrenas elas acabam, né? A terra ela pode dar alguns frutos, mas são bens passageiros. O que é da terra fica na terra, mas do que é do céu ecoa pela eternidade. E lembra também que o mesmo autor de Eclesiastes ele vai falar no finalzinho do livro para a gente lembrar, né, do Criador dos dias da mocidade. Cara, isso significa para mim que para a gente lembrar sempre da nossa origem, de onde nós viemos, para a gente procurar sempre manter a nossa conexão com a nossa origem. Porque quando a gente pensa no céu, o céu na verdade não é o nosso lugar de destino. O céu é a nossa origem, porque nós viemos de lá, nós nascemos do coração de Deus. Nós fazemos parte do plano de Deus. Então, quando você olha Eclesiastes falando, lembra-te do teu Criador, ele estava falando assim, cara, você precisa estar em contato com a sua origem. Ou seja, o céu, Deus, é de lá que nós viemos. E a nossa plena felicidade, ela só vai acontecer quando a gente nos reconectarmos com a nossa origem, de onde a gente veio. Isso pra mim é muito lindo, cara. Uma palavra no hebraico que traduz esse sentido de felicidade plena, mas que a Bíblia costuma traduzir por paz, é a palavra shalom. Cara, eu vejo assim, shalom é muito mais do que uma paz armada, né? Como a palavra latina para paz, né? Que é pax, né? Pax Romana, por exemplo, seria essa ideia de paz, que é ausência de guerra. Mas Shalom é mais profundo, tem um sentido mais profundo do que isso, que é a paz em meio à guerra, em meio às angústias, em meio às tribulações. Mesmo que nesse mundo a gente possa ter problemas e não chegar no auge, no ápice da felicidade plena, ainda que a gente não tenha isso, mas a gente pode ter a ideia de contentamento em Deus. E aí quando nós estivermos finalmente com Deus, aí a gente vai ter a felicidade plena, saber o que é a felicidade plena, porque aí sim, com Deus a gente não vai ter mais nem angústia, nem morte, nem choro, nem dor. Mas a gente pode experimentar essa shalom de Deus hoje. Nós podemos
experimentar essa alegria, essa paz, mesmo nas lutas, nas privações, nas necessidades, né? E eu acredito que seja daí que o salmista ele esteja falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é isso, cara, o contentamento é a paz, é esse o sentido dessa passagem. É a nossa conexão com Deus que é a nossa força e o que nos move a continuar lutando e respirando até que a gente se encontre finalmente com Deus. E aí a gente tem a plenitude da felicidade. Amém?